Opa, mais um dia, mais um vídeo de React aqui. Esse é o meu segundo, tá? Então, tipo, se eu ainda estiver muito ruim, eu peço perdão, porque eu tô aprendendo, mas é legal pra ver o desenvolvimento ao passar do tempo, né? O primeiro, ele vai estar aí no card aí em cima. Eu achei ele meio ruim, assim, achei meio prolixo, meio engasgado, mas é o meu começo, né? Vamos melhorando, vamos melhorando. E aqui, eu trouxe um vídeo que eu já vi antes também, tá? Que é do Bruno Bandeira sobre o final de The Promised Neverland, infelizmente, foi ruim. E vamos lá, eu sou fã de Neverland, tá? Pra quem não sabe. Eu li a obra inteira, tem vídeo no... Saiu vídeo defendendo Neverland. Uma parte, né? Porque eu vou trazer da Emma também, de outros personagens. E hoje mesmo, por sinal, hoje mesmo quando eu entrei, fui ver o primeiro comentário do vídeo que eu recebi de hoje, era o cara falando que eu superestimei a obra inteira, que eu distorci tudo, que eu não falei nada com nada. Então, tipo... Eu falei, cara, eu não quero debater, acho que nenhum argumento vai convencer você se o vídeo não convenceu, mas ok. E eu não sei se ele leu o mangá ou não, mas enfim. E vamos lá, agora falando sobre o final de Neverland. O final de Neverland é ruim? Eu li o final de Neverland quando saiu, tá? Eu acompanhava o mangá quando saiu, lá em 2021, tava saindo o final. Ou foi 2020? Acho que foi 2020, ali pra 2021. Eu acompanhei quando tava saindo, e o final eu achei ok, no tempo lá. Hoje, eu acho o final bom. Eu acho o final bom, tá? E eu acho que muita gente não entendeu, assim como não entendeu várias coisas de Neverland, né? O pessoal pega a primeira temporada, que é pra ser um foreshadowing e pra, tipo... Sinceramente, você tá dentro do corpo daquelas crianças, né? Elas não sabem nada, ser bem inocente e achar que entende o mundo por elas serem, entre aspas, a vítima do mundo, mas elas não são as últimas vítimas, né? É muito mais complexo que isso. Então, eu acredito que o pessoal pegou muita a primeira temporada como parâmetro sobre o que é Neverland. No caso, a dinâmica de gato e rato, né, que eu já falei, Neverland, ele é comparado a uma sombra de Death Note, embora ele diferente de Death Note, ele aprofunda tudo o resto, enquanto Death Note, ele continua focando na coisa de gato e rato e não se aprofunda muito na questão de justiça que ele planta, né? Mas não tem problema isso, eu só tô falando isso aqui porque a comunidade gosta de fazer isso. Eu já vi esse vídeo do Bruno lá anos atrás e eu não gostei dele, só que eu não lembro quase nada do que ele vai falar nesse vídeo. Então, tipo, vai ser uma experiência de volta, né? Então, bom, se você gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike e pode comentar aí à vontade, desde que seja respeitoso. Mas enfim, vamos começar o vídeo agora, né? Quando eu fiquei sabendo que The Promised Neverland estava para acabar, eu decidi pegar para ler, mais ou menos 2 semanas atrás, né? Eu acabei pegando para ler, tinha parado no capítulo 80, mas decidi pegar para ler do capítulo 40, que é mais ou menos quando a primeira temporada tinha acabado, né? Então, eu gastei essas 2 semanas lendo, né? Até semana passada teve pouco vídeo por conta disso, eu fiquei lendo mangá, porque eu queria comentar um pouco sobre o final. Ao longo da minha leitura, eu fiquei pensando um pouco sobre os motivos que levaram o mangá a perder um pouco popularidade, né? E eu cheguei a algumas conclusões no meio... Neverland perdeu popularidade? Aí eu não sei. Eu sei que o mangá, depois que ele acabou, Neverland depois que ele acabou, ou foi depois que o anime acabou, o mangá, de todas as vendas do mangá, de todas as vendas, acho que vendeu uns 40 milhões de cópias. Metade, 20, dessas 40, 20 milhões foi depois que o mangá acabou. Então, engraçado isso, né? E eu não sei se tava vendendo ruim do jeito que ele tá falando, não. Porque teve um tempo até que Neverland tava vendendo mais que Attack on Titan e Boku no Hero. Mas eu não lembro qual tempo era, não. Quem sabe eu deixo aí na tela agora passando qual ano era. Ou se era nesse momento mesmo. Enquanto tava a segunda parte, depois a primeira. Mas vamos continuar aqui, né? Dessa minha leitura, que eu queria compartilhar com vocês. Mas o que muita gente tava falando, que o final de fato do mangá estava sendo ruim, eu tava desacreditado, eu falei, não é possível. Porque o mangá, ele começou muito bom. Eu acho que é a melhor parte do mangá, de fato, não tem como negar. Depois ele ficou bom. Depois ele teve ainda momentos muito bons, só que quando chegou no final, não tem como negar que algumas coisas, algumas decisões, algumas conclusões da história deixaram muito a desejar. E infelizmente, por mais que eu tente não ser... Esse ponto dele é válido, tá? Tipo assim, embora eu goste, eu acho o final bom sim, eu acho que ele é muito fácil criticar ele. Eu não gosto porque ele foi apressado, eu queria que ele fosse mais aprofundado. Eu acho que ia setar melhor o que ele queria dizer. Então meio que... então quer dizer que eu interpretei certo e todo mundo interpretou errado? Não exatamente. Eu acredito que eu percebi mais pontos do que o pessoal. Acredito que é isso. E eu não gostei de como eles acharam a Emma. Não no sentido de o motivo deles acharem a Emma.
Não, em si, o motivo deles acharem a Emma, no caso. Que é a Connie, ela aparece pro Ray e puxa ele assim de costas. Você vê que ela tá com um coelhinho. E tipo, eu não gostei disso. Eu queria que, sei lá, eles se encontrassem do nada ou alguma coisa mais assim. Mas tipo, foi o destino. Tirando isso, o resto eu achei de boa, muito beleza. Mas assim, é criticável o final. Porque ele é um pouco abaixo do resto da história, no caso. Mas ele ruim ele não é não. Eu não acho ele ruim não. Seletivo em acabar selecionando e acabar vendo, priorizando as coisas que mais me incomodaram e tentar um pouco colocar na balança, né, os pontos positivos e negativos. Infelizmente, o que mais me faz lembrar do final de The Promised Neverland são as partes negativas, são os pontos negativos. O que é uma... Eu, sinceramente, eu duvido. Isso aqui que tá fazendo é algo justo, viu? O Bruno Bandeira é alguém lúcido, pelo menos, né? Ele fala, o pessoal brinca, né? Perdoa as mentiras de Bruno Bandeira, mas ele é um cara lúcido, velho. Essa questão de equivalência é aquilo, né? Toda obra, ela tem qualidades e defeitos, né? Então, tipo, tem aquelas obras que falam, nossa, tal coisa é ruim, mas tal momento é tão bom que deixa a obra, no geral, boa. Então, essa coisa do Neverland ser ruim, por o pessoal lembrar mais de coisa ruim dele, eu acho que é mentira, tá? Eu acho que é o seguinte, a primeira temporada o pessoal ama. Eu vi pouquíssima gente, e nem com argumento que presta, tá? Defendendo, dizendo que a primeira temporada é ruim. No máximo que eu vi foi um cara falando, o mistério é ruim, mas ele não explicava por quê, a narrativa é mal feita, eu falei por quê, mas ele não explica também. E era um comentário avulso aí que eu encontrei no My Name List, lá quando eu tava botando lá no meu mal. Mas tipo assim, eu acho que o pessoal teve uma decepção muito grande de expectativa, no sentido que eles não entenderam a primeira temporada. Porque o pessoal fala que o resto de Neverland não tem nada a ver com a primeira temporada, sendo que tudo da primeira temporada é aprofundada no resto da história e vai ficando mais complexa. O Shonen é assim, né? Shonen ele começa mais simples, no quesito de clareza, assim, mais fácil de você entender, e cada vez mais ele vai ficando mais complexo, adicionando mais camadas, essas coisas. Isso é bem comum, sabe? Neverland não foi diferente, tanto que Neverland, ele começa e ele já fala várias coisas que vai acontecer, só que o pessoal finge que não, ou não percebe. E aí depende, né? Vai que a pessoa é burra. Você tá dizendo que a pessoa é burra? Não exatamente. Vai que a pessoa não se importa tanto com a obra. Eu sou fã, é minha obra favorita. Eu pesquisei sobre ela, eu vi entrevistas, eu conversei com pessoas sobre ela. Então, tipo, eu tenho mais isso. Se eu for falar de Jujutsu com o Bruno, aí com certeza eu vou apanhar, porque eu não vi Jujutsu, né? Eu não li Jujutsu, eu só vi um pouquinho o começo da primeira temporada e tentei ver umas partes da segunda, mas eu achei horrível, eu não gosto de Jujutsu. Então, tipo assim, dependendo da sua imersão na obra, você sabe mais, você nota mais coisas. Isso vale para qualquer contexto? Não. Tem gente que pode ser o maior fã, pode passar o dia todo falando da obra e não entender nada, mas é aquilo. Pena, porque conforme eu fui lendo o mangá, eu cheguei à conclusão, pelo menos até o meio mais ou menos do mangá, que o que tava matando, o que matou, pra mim, a minha experiência de leitura quando eu tava tentando acompanhar semanalmente, era justamente esse ritmo semanal. Era justamente o lançamento semanal que não conseguia sustentar o meu hype de continuar lendo toda semana. Porque não tem como. O primeiro arco é de fato uma porrada atrás da outra, que todo mundo, acredito que a maioria pelo menos, leu num tiro só, numa porrada só, e a gente naturalmente fica mal acostumado com isso. Sempre é um processo doloroso quando a gente termina e chega no semanal e tem que acompanhar um ritmo muito mais lento. Depois... Porque a primeira temporada, a primeira parte, né, os primeiros 5 volumes, se eu não me engano, essa foi a parte mais planejada de Neverland. Ele ainda teve que ser mudado, tá? Ela ainda foi mudada, mas tipo assim, o Kaio Shirai, se eu não me engano, tem uma entrevista, eu vou botar aí na tela de novo, se isso for verdade, que os primeiros 5 volumes, que é a primeira temporada da obra, né, o Kaio Shirai planejou ela mais. Ele ainda teve que fazer mudanças, né? Porque a Jump achou que tava muito pesado e queria que mudasse a Emma, né? Pra um homem, mas ele disse que não, que era algo importante. Uma coisa importante que eu acho que quase ninguém notou, mas ok. Então, tipo assim, depois daí, ele foi no improviso, velho. Muito, muito mais, né? Porque antes ele teve que mudar algumas coisinhas. Ele foi muito mais no improviso. Dos 20 volumes da obra, uns 15, talvez 16, assim... Ele teve que ir no improviso, tá entendendo? Então pode ter gerado isso aí, então vai depender do improviso dele. E ele ainda continuar mantendo qualidade, tipo, ele falou aqui que perdeu o hype quando foi lançando os capítulos. Eu acho que Neverland, eu não sei, né? Porque tipo, eu li Neverland quando saía semanalmente, quando tava próximo do final lá. E foi lá em 2020, 2021, então eu não lembro direito, assim, minha sensação.
Hoje em dia, quando eu leio tudo numa porrada só, eu acho muito melhor. Então, eu acho que ele tá falando, pode ser válido. Acho que ele quer No final do primeiro arco, o ritmo do mangá foi um pouco mais mediano. Tiveram ainda momentos muito bons, tinham ganchos muito bons pros próximos capítulos, mas mesmo assim, não foi aquela porrada surreal que a gente tinha no começo. A gente ainda teve algumas porradas lá e cá, mas elas foram mais momentâneas, né? Foram mais lá e cá, não foram capítulo por capítulo. Então, essa soma de fatores, principalmente o ritmo semanal, eu acredito que na época matou um pouco a minha experiência de leitura, porque eu não estava conseguindo. Eu simplesmente parei de ler. Só que relendo agora, principalmente as partes que eu já tinha lido, mesmo depois do primeiro arco, eu estava aproveitando muito mais. Era um negócio, é uma leitura que funciona muito mais, ao meu ver, se você lê numa porrada só, de fato. Porque, pelo menos, todo o corpo do mangá, né, a primeira parte, a segunda parte, que eu vou colocar assim, né, antes da gente começar a ter o arco final, que é de fato o início, né, depois que eles reencontram... Eu ia falar um bagulho importante sobre publicação de mangá, mas... eu acho que vou estender muito, acho que não vale a pena comentar, não. Eu vou comentar, foda-se. Basicamente, tipo assim... se ele estava tendo essa questão... tem gente até que fala, né? Os autores ficam doentes por estar publicando semanalmente, mas assim... os autores que publicam semanalmente é porque eles querem que a obra deles fique no hype, né? Quanto mais tempo você demorar para atualizar uma história, mais provavelmente ela vai ser esquecida. Se você publica mensalmente... quando você voltar, você tem que voltar com uma pedrada, porque se seu capítulo não tiver entre os 10 mais hypados do mês, da semana, né, do quinzenal, sua obra pode ser cancelada, mesmo dando dando muito lucro. Então, tipo, essa questão dele estar falando, se ele fala, semanalmente, que a publicação oficial do mangá não estava me engajando. Isso é ruim? Dá pra dizer que sim, porque basicamente é a proposta do mangá, ser semanal e continuar entretendo, né? Mesmo com a publicação tão rápida. Então, ver numa porrada só, ele ser melhor vendo numa porrada só, quer dizer que ele falhou nisso? Não exatamente, né? Vai depender de pessoa. Eu quando tava lendo Neverland semanalmente, a minha lembrança, eu vou falar aqui meus fragmentos de lembrança. Eu ainda tava hypado, tanto que o final, como eu falei, eu achei ok o final daquele tempo. Eu não fiquei bravo nem com raiva. Então, tipo, vai de pessoa. Hoje em dia, o pessoal pega no pé de Jujutsu, né? E eu não tava acompanhando semanalmente, então eu não sei. Eu só via review ou alguma coisa, porque tava tudo em alta e eu queria saber como ia acabar. Mas eu não tinha tanta vontade de ter um envolvimento com a obra. E puta que pariu, 3 minutos eu já falei 12 aqui no meu gravador. Eu tô usando um celular de gravador, tá? De microfone, no caso. Porque meu microfone desse daqui é uma bosta. Parece que eu tô falando dentro de um balde. Norma, e aí começam a trabalhar um pouco o plano, né, de tomada da capital do Império, lá dos demônios. Antes disso acontecer, eu tava curtindo muito a leitura, e eu achava até aquele ponto que o único ponto negativo, que realmente tinha matado o mangá, tinha sido o ritmo semanal. Só que aí entrou o arco final. Mais especificamente, não o arco final inteiro, mas as pequenas conclusões bem no finalzinho do mangá mesmo. Porque todo aquele arco final tem também uma pegada muito mais política. Então, em alguns momentos, pode sim ficar maçante. Por mais que eu tenha, quando a gente tem uma abordagem mais política, eu hoje em dia tenho uma boa vontade maior pra tentar ser mais paciente com... eu não sei explicar, mas parece ser um pouco mais maçante, parece ser um pouco mais chato. Assim como a gente teve, por exemplo, em Shingeki no Kyojin, teve que passar por isso, né? Teve que passar por essa fase também. Neverland também passou por isso no final do mangá. Então, tendo essa abordagem mais política no arco final do mangá, já deixa ele mais maçante. Só que isso nem me incomodou. Eu acho que isso vai de impressão. Como assim impressão? Como o Neverland, do começo até ali... o início, quando eles sabem que o Norman tá vivo, que ali começa as politicagens. Eu acredito que do começo até ali você viu que não tinha muito isso, era mais ação, era mais direto. Não tinha tanto diálogo assim importante envolvendo vários indivíduos, a administração de muita coisa. Entre aspas, né? Tinha, mas não era o foco. Aqui é o foco, né? A política. Acredito que isso pode ter maturado não, né? Destruído um pouco a experiência de algumas pessoas. Então, pode ser isso, né? Mas assim, isso configura como ruim? Não exatamente, né? Vai dar a impressão de cada um. Eu gostei. Eu gostei mais do arco político do que Goldpound e o resto. Goldpound, o pessoal defende muito Goldpound. Eu não gosto tanto de Goldpound. Antes eu achava ele meio meh, na primeira vez que eu vi. Quando eu reli hoje, eu achei ele bom. Eu achei ele muito bom. Só que assim, que eu entendi, né, melhor o arco. Eu tenho mais coisas, argumento para sustentar sobre o que é o arco em si. Mas assim, o arco de política eu acho melhor. Pelos momentos de pico dele. Eu acho melhor. Os demônios também, que o Gillian, né?
Eu acho que ele é bem aprofundado, eu acho que ele é um personagem bem escrito, sim. Assim, por pouco o tempo de relevância que ele tem. Tanto porque eu tive uma boa paciência com isso, né? Mesmo nessa leitura. Quando chega no finalzinho, é o que eu queria comentar com vocês aqui nesse vídeo. Eu pensei em muito do que eu poderia comentar aqui, né? Todas as viagens, todas as abordagens que o mangá traz, né? Primeiro, tendo o primeiro arco, né? Com toda aquela questão de ser um novo Death Note, que a gente lembra muito bem. A segunda... Isso aí, puta que pariu, viu, mano? Sendo sincero, velho. Eu amo Death Note, tá? Eu amo Death Note, mas puta que pariu, velho. Resumir, Neverland é uma sombra de Death Note, velho. Tá ficando doido, velho. Puta que pariu. É incrível que Death Note... que foi feito pra ser... É literalmente o contrário. Death Note, que já foi dito pelo autor, que foi feito pra ser uma dinâmica de gato e rato, que foi feito pra ser isso aí. O pessoal elevou pra caralho a questão de justiça. Ah, quer dizer que a obra só se resume ao que o autor quis dizer? Não. Mas assim, se você comparar as coisas palpáveis, verificável de Neverland, que ele quer dizer, e as coisas que Death Note trabalha, assim, qual dos dois aprofunda mais temas, e desde o começo, mano, Neverland tá muito acima. E Neverland, que é muito mais complexo, tem muito mais coisa. Questão de ramificação, tem muito mais tema do que Death Note, trabalha eles muito mais profundamente. E mesmo assim, ele é resumido a questão de gato e rato. Isso me deixa triste, né? Puta que pariu. Tem problema você ver um mangá só por isso? Não. Mas você dizer que todo o resto não vale nada, aí é sacanagem, né? Pode não valer nada na sua opinião, mas ninguém analítico vai levar isso a sério se você quer dizer que a obra não tem valor nenhum ou perdeu a qualidade, sabe? Então sete o que você está querendo dizer. Se você está fazendo uma análise mais questão o que você sentiu, ou você está fazendo realmente um estudo da obra e o que ela aborda em si, assim, e as técnicas que ela usa. Parte, né, que eu nem diria que é só um arco, mas eu acho que dá pra tratar como uma saga inteira, né, que é essa parte de aventura dos protagonistas, né, do grupo principal, que eu acho muito maneira, a parte de desvendar os segredos, de descobrir novos lugares, isso tudo me encantou muito, né, de conhecer um pouco mais do mundo de The Promised Neverland, isso tudo me encantou muito, e depois essa saga final, que é mais política, a parte da guerra mesmo, que é quando Norman já entra em ação e ele que assume um pouco o comando de realmente tomar o império lá dos demônios, né. Então, eu decidi focar mais nessa partezinha final mesmo, porque daria pra viajar muito, assim, nas questões morais, nas questões sociológicas, nas questões, enfim, todas as questões, acho que principalmente nessas duas questões, moral e sociológica, que o mangá, ele entrega muito pra gente e fornece essa bagagem de material pra gente poder discutir, e sempre quando eu terminava de ler um capítulo que focava muito nisso, que tinha essa abordagem também, eu aproveitava pra ler um pouco dos comentários, e o pessoal gostava muito de discutir em relação a isso, né, claro, tem toda a politização brasileira que muitas vezes tenta ser encaixada, né, por algumas pessoas dentro daquele universo, numa realidade que é muito diferente dentro do mangá, que não pode ser simplificada só nisso. Mas eu vou ter que falar dos pontos que me incomodaram mais nessa parte final do mangá. Primeiro, a morte da Isabela. Como eu achei jogado na nossa cara, assim. Isso aí eu acho válido, tá? Eu não vejo motivo pra morte da Isabela. Eu acho que é um dos poucos pontos de Neverland que é facilmente criticável e não dá pra você defender, assim. Pelo menos eu não lembro nada, ou não consigo pensar em nenhum argumento que você sustente pra defender isso aí, tá? Mas, tipo assim, eu não acho que isso estraga a obra, tá? Eu acho isso aí, tipo... Ah, Isabela morreu, que tosco. Tá bom, vamos continuar. Tem muita coisa mais interessante, mas esse ponto dele é válido, tá? Tipo, eu imagino o autor pensando assim, quer saber? O que pode ficar bom mesmo, assim, que pode só pra fechar o mangá mesmo, assim, com um negócio bem dramático. Bem dramático. Mata a Isabela. Mata a Isabela. Nossa, da maneira mais forçada possível, assim. Isso aí, o que acontece, como a publicação é semanal e já tá ficando cada vez mais corrido, né, o final de Neverland, ele pode ter feito isso pra, tipo, ter alguma coisa pro pessoal comentar na semana. Como eu te falei, como a publicação é semanal, se ele não fizer alguma coisa minimamente interessante pro pessoal comentar, mesmo que seja, entre aspas, ruins ou digno de crítica, ele pode você pode ser visto, ele usou um artifício narrativo tosco para causar impacto. Alguns podem dizer que ele foi inteligente, né? Porque ele criou alguma coisa que gerou debate entre a comunidade. Se era bom, se era ruim, se estava esperando, se não. Aí fica a seu critério, sabe? Eu acho que dá para se encaixar assim, que ele foi inteligente. Foi algo tosco? Foi, mas o tosco pode ser inteligente se você entender o contexto, né? Sabe? Ela se jogando na frente das crianças pra proteger as crianças do demônio. Não, isso aí não foi não. Isso aí é o que acontece no final. A Isabela, no começo, ela só tava fazendo aquilo pra sobreviver, como ela fala no começo, né? No final, ela fala que, como elas finalmente estão livres, elas podem parar de fingir, de querer sobreviver e só amar as crianças genuinamente.
Então, tipo, ela se sacrificar porque elas ama as crianças, isso aí já foi mostrado, tá? Então, esse ponto aqui sobre literalmente o motivo, ela se sacrificar, não. A morte dela, acho tosco. Porque não tinha motivo pra ela morrer. Não precisava ela morrer, sabe? Ela poderia, sei lá, entrar no meio, levar isso aqui e sair viva. Ela poderia sair viva, mas o autor quis matar ela pra gerar mais impacto. O demônio fincando as garras no bucho dela e ela morrendo, e depois na página seguinte ela cai no chão assim: vem cá, meus filhos. Nossa, como foi cínico. Eu até tenho dificuldade de dizer por que a cena foi ruim, porque eu não sou escritor. Eu tô aqui mais como leitor mesmo. Não precisa, mano, não precisa. Ô, pessoal, vocês que eu não tô brincando, velho. Tipo assim, estuda pelo YouTube mesmo, velho. Mas o certo é por livro, ver material didático. Eu não tô brincando, velho. Se você estudar algumas coisinhas pelo YouTube, questão de narrativa, velho, você vai entender mais que a maioria. Eu não tô brincando, velho. A maioria não sabe porra nenhuma, velho. Eu não tô brincando, velho. Tem muita gente que, inclusive, tem canal. Tem gente que é produtor de coisa, mano. O cara é escritor, lê o livro. É dono de animação e várias coisas assim, velho. De série, quem sabe, algum seriado assim, alguma coisa, velho. Que, pô, você consegue notar coisa tosca assim, velho. Tipo, aí você faz equivalência, né? Vai depender. Escrita não é... Narrativa não é subjetiva? Nem tudo, né? Os clichês tá aí pra provar isso. Os clichês, eles são muito utilizados porque, ao longo do tempo, né, eles foram se mostrando algo extremamente útil e funcional pra causar a sensação no ser humano, né? Que é literalmente uma técnica narrativa, né? Que é os artifícios que o cara usa pra te contar a história ou te engajar na história. A visão como leitor, que eu não consegui ser convencido pela cena. É muito diferente quando a gente teve as mortes grandiosas que foram a do Lucas A e a do Hugo. Mortes assim naquele momento que eu realmente fiquei triste. Sabe o que é engraçado dessa morte do Hugo e do Lucas? Neverland, o próprio autor já falou, tá? Que ele não gosta de fazer morte como se fosse uma libertação. Nossa, eu estou livre finalmente do sofrimento. Essa é a única que ele faz isso, porque ele queria meio que fazer essa morte em específica marcante. Aí ele fez isso. Então fica aí a dica. Com a morte deles. Mas com a morte da Isabela naquele contexto ali, simplesmente assim, pá, só pra tipo, morreu, a mamãe morreu, com a criança nos braços que ela tanto amava. Como foi cínico. Como foi cínico da parte do autor. Mas não para por aí. Tem também toda a parte da resolução política, né? Quando a gente tem um personagem chamado Louis. Ele era um personagem que gostava muito de brincar de caçar humanos, as crianças, né? E gostava de sentir, queria sentir novamente a emoção da caça e de realmente o perigo de também morrer durante uma caçada. Essa adrenalina mesmo, né? E ele consegue num dos arcos no meio do mangá. Ele nunca se posicionou politicamente em relação a muitas coisas, e isso é ressaltado no final do mangá. Só que no final do mangá, além de ele simplesmente voltar vivo, a princípio ele tinha morrido, ele volta vivo, depois é explicado pra gente, ok, a explicação é razoável, é completamente plausível, só foi meio do nada, assim, um cara aparece vivo, eu fiquei, como assim? Mas mais do que isso, ele aparece como o cara que vai salvar, basicamente, os demônios. O cara que decidiu desinstituir as fazendas agora. Ele agora é protetor, não, que isso, gente, vamos aqui resolver as coisas. Eu fiquei, cara, não é possível, esse cara tá armando alguma coisa. Não é possível que ele tá agora se dando uma de justo e realmente se colocando, não, já que eu tenho poder aqui, Só explicando, tá? O personagem do Lewis, ele não foi planejado também. O Kaio Shirai, o autor, né, já falou que não esperava que o público ia gostar tanto do Lewis. E desde o começo, o Lewis, ele é contra as fazendas, tá? Ele fala que não gosta. O Lewis, ele é um demônio, né? Que ele quer sentir o prazer da caça. Ele quer sentir que está caçando um ser humano. Como é que ele expressa isso? Que o ser humano tem que ter a capacidade de superar as adversidades. É por isso que ele não gosta de comer comida no prato dele. Ele não quer conformismo. O Lewis ele não quer conformismo. Tanto que quando ele morre, né, a morte dele, ele pede para os humanos, ele fala, finalmente eu me sinto vivo. Daí ele não morreu de verdade, né? Então meio que seria o renascimento dele. Mas isso é forçado? Como eu falei, cara, essas questões pode parecer mais forçado, mas você tem que lembrar o seguinte: mangá semanal é vivido de hype, cara. Então, tipo assim, o autor percebeu que o pessoal gostava do Lewis. E ele trouxe ele de volta, tá ligado? Trazendo um plot, algo interessante e mais complexidade pro personagem. Essa questão dele, na hora que ele morreu, ele se sentiu vivo. Que ele se sentiu que estava sendo desafiado por seres humanos mesmo, seres inteligentes, animais, né? Animais inteligentes, que superam as adversidades, tem estratégia, como é que fala? Companheirismo, essas coisas. Então, tipo,
adiciona mais camadas pro personagem. E além disso, mantém o hype da semana, né? O pessoal vai comentar, alguém achou ruim? Pode, com certeza achou, como o próprio Bruno Bandeira aí. Mas tipo assim, vai manter o pessoal comentando na semana. Isso é necessariamente ruim? Será que é, né? Tá ligado? Sangue de nobre e tal, né? Vamos aqui resolver as coisas, eliminar as fazendas, acabar com isso. Que isso, gente? Que isso? Olha os humanos, que isso? Vamos fazer isso com a galera e tal. Vamos distribuir aqui o sangue que vai ajudar aqui os demônios e tal. Mano, eu fiquei abismado como aquilo nunca foi um plano dele pra simplesmente tomar o poder. Eu fiquei basbacado. Eu nunca usei essa palavra na minha vida. Acho que o Lewis nunca se interessou, não. Ele só voltou depois. Como eu falei, ele foi derrotado pelos humanos. E a morte dele, ele voltar à vida é meio que um renascimento de quem ele é. E daí ele volta e quando ele descobre que os humanos fizeram aquilo também, ele fala, os humanos que eu respeito fizeram isso aqui. Eu vou ajudar eles porque eu respeito eles. Tá entendendo? O Bruno ter se incomodado com isso quer dizer que ele é burro? Não, óbvio que não. Mas tipo, não é preto no branco, sabe? Assim, eu não acho esse momento ruim. Mas eu fiquei basbacado com essa mudança repentina do personagem. Mas teve outro... Não foi mudança, né? Tudo que foi estabelecido anterior já faz total sentido com o que o personagem tá fazendo. Ele nunca gostou de fazenda, não gosta de receber comida no prato. E nem ligava muito pra politicagem. Ele ficava lá só com um amigo dele porque tinha um campo de caça. Mas teve uma terceira coisa, que é justamente o finalzinho do mangá. Porque o que acontece? O que acontece, gente? A Emma, ela decide fazer uma nova promessa. The Promised Neverland, né? Tá lá. Foi feita uma promessa com um deus, com a divindade demônio, nesse universo pra separar os dois mundos. O mundo dos humanos e o dos demônios. Ela decide fazer uma nova promessa pra jogar as crianças, todas as pessoas que foram, todos os humanos que nasceram naquele mundo dos demônios, né? Que serviam como comida, pra serem jogados, transportados pro mundo dos humanos, pra assim eles serem salvos. E com isso, no maior estilo Full Metal Alchemist, e tem todo um simbolismo que eu gostei, eu confesso pra vocês. Quando teve aquele portão, e tem que entrar no portão, e do nada... As 7 paredes, velho, é claro que é questão de ocultismo, velho. Não, sério. Você pega, eles fazem um ritual com sangue, um líquido dourado e uma flor que representa a vida, né, lá em Neverland. Pô, aí eles vão pra um teste, pra testar a mente deles, pra transcender e encontrar um Deus Supremo. Isso aí é ocultismo todinho, velho. Esoterismo, essa porra. Tem uma criança lá, né, que pode conceder um desejo pra você, mas ela também vai querer algo em troca, e isso foi muito legal, e ela decide pedir o que em troca? As memórias da Emma. Porque o que a princípio que a divindade queria era a família da Emma. Só que a divindade não podia. As memórias, não memórias em si. O que ele quis dizer é... No caso, ele fala memória, sim. O demônio, ele fala memórias, mas o que a Emma perde é identidade. Identidade, tá? E lembre disso, identidade. Eu vou explicar mais pro final, porque o final eu não acho ele ruim. Podia pegar isso dela porque era justamente o que a própria Emma estava pedindo. Eu quero que as crianças sejam salvas, que elas vão pro mundo dos humanos. Então ela decide fazer o seguinte, beleza, já que eu não posso tirar a família exata fisicamente de você, eu vou tirar ela das suas memórias. E você vai voltar pro mundo dos humanos sem qualquer memória e num local físico, diferente das outras crianças. E com isso você vai ficar perdida, jogada no mundo. Já começa que ela acorda meio que, acredito eu, no Polo Norte, algo assim. Num lugar que neva muito, e olha só como a divindade era bondosa. Jogou a criança no meio da neve, só que pra não dificultar muito as coisas no finalzinho do mangá, colocou logo um velhinho aparecendo na frente dela. Porque se ela morresse aí, o final ia ser mais tosco do que foi. E eu tô falando na percepção dos outros, eu tenho certeza. Se ela morresse aí, o pessoal ia achar mais tosco que foi. Mano, é uma história, velho. É uma história, ela tem que ser interessante, não realista. Você vê um cara do nada chegando na Emma, a Emma sumiu, ela aparece no meio do nada, no Polo Norte, aparece um cara de máscara. Você fala, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? O que vai acontecer com ela? Se ela morresse aí, acabou, velho. Aí não, Bruno, aí não. Eu tô gostando do vídeo do Bruno, tá? Eu tô gostando, mesmo discordando de algumas coisas, ele tá sendo bem lúcido aqui. Bruno Bandeira é lúcido. Ela, um velhinho muito bondoso que acolheu ela como filha. Não vai simplesmente aparecer uns lobos lá pra comer o corpo dela enquanto ela tá desacordada ainda. Não vai acontecer isso porque é reta final, né? Vamos facilitar aqui um pouco as coisas. Então o Papai Noel vai lá e adota ela. E depois de 2 anos, as crianças, depois de procurar a Emma pra cacete, conseguem de fato encontrar ela. Encontram ela sem memória. Só que, sabe quando o personagem ele perde a memória, mas lá no fundo ele sabe que tá faltando alguma coisa? Ele fica suspeitando de algo. E quando ele vê as crianças e interage um pouco com elas, ele fica, caraca, mano. Era isso então que estava faltando. Ela não lembra de fato das memórias, mas ela sente alguma coisa e com isso ela... Não exatamente assim. Como eu falei, ela perde identidade, né, a Emma? Ela perde identidade. Ela perde quem ela é. E ela tava procurando já a família dela. E quando chega esse monte de gente falando que é a família dela e se emociona com ela, ela sente também.
E Neverland, essa parte aí de Neverland fala, né? Foda-se o destino. E desde o começo Neverland é assim, tá? Neverland, desde o começo, ele mostra que o ser humano ele consegue superar a pior situação possível. Ainda é uma situação ruim que eles saem, mas eles ainda conseguem continuar vivendo nela. Ou você acha que o começo, por a Emma querer levar todo mundo e fazer a história ser mais difícil e torna a história mais interessante, logo a Emma ser altruísta torna Neverland melhor, daí o pessoal fala que a Emma é uma protagonista ruim. Ela é a melhor protagonista que Neverland poderia ter, mas enfim. Então, tipo assim, desde o começo, Neverland foi sobre isso, tá? Sobre o ser humano ele continuar seguindo em frente. Ela começa a chorar muito. Então, as crianças se reúnem novamente e o que era pra ser o sacrifício... E outra coisa, final infeliz, isso não é eu falando, você pode pesquisar. Final infeliz faz o pessoal se afastar da obra. Pra caralho, E tanto que o final do Neverland ela ia morrer, literalmente, a Emma iria morrer. Só que o Kyle Shira achou que ia ser muito triste, ia deixar os fãs muito desapontados, e ele matou ela, só que de forma simbólica, né, que ela perdeu a identidade. Tanto que até o número no pescoço dela some, e mostra que ela não sabe, mas ela perdeu quem ela era. Então, velho, e a questão emocional também, né, velho? Eu não tô brincando, velho, com essa questão de final ruim, final infeliz, velho. Tem gente que... Eu vi gente reagindo à música geek, e quando descobriu que o final de tal anime, um anime muito... que o pessoal fala muito bem, é infeliz, o pessoal, eu nunca vou chegar perto. Eu não quero... tá entendendo, velho? Então, tem que relevar esses pontos, velho. No fim das contas foi pro ralo. As pessoas, os leitores, eles podem se sentir recompensados com isso, e é claro que a gente quer se sentir recompensado por isso através dos principais personagens, porque eles lutaram tanto tempo, então eles merecem essa recompensa. Só que se foi proposto uma promessa onde a criatura perde alguma coisa, ela de fato tem que perder. E se essa sensação não é passada pra gente no final, e a gente como leitor se sente... Foi passada, eu acho que é isso que o pessoal não entendeu. O que é o final de Neverland? O que é o final de Neverland? Eu vou explicar, tá? A Emma, ela faz a promessa. Aí o Deus lá pede as memórias, vulgo identidade dela, né? Aí beleza. Aí ela fica perdida lá. Aí no capítulo 179, inclusive que eu falo no meu vídeo, o pessoal lá, eles ficam falando sobre a Emma. E eles falam sobre como ela se tornou um ideal pra eles. Ou seja, a Emma não ser mais a mesma pessoa de antes, não importa tanto. Porque agora ela já transcendeu isso. Ela é um ideal. Ela virou uma figura que faz ele se inspirar e fazer o impossível. E eles mesmo falam, não importa o quão difícil seja procurar ela, a gente vai achar ela. E essa é a mensagem. Já dá a entender, velho, que eles vão achar ela. E, de novo, mano, eu não entendo o pessoal que fala que perda de memória, perda de identidade não é peso nenhum, velho. Mano, eu lembro que uma vez, uma irmã do meu amigo, ela bateu a cabeça, mano. Se você visse a mãe dela chorando por ela não lembrar nem o nome da própria mãe, velho, eu queria ver você falar que, tipo, não é nada, velho. Ela na frente falando, eu não sei quem é você, com medo da própria mãe, velho. Uma criança ainda. Ela era ainda uma criança, tinha uns 11 anos, sei lá, por aí, 12. Mano, você esqueceu... Mano, imagina seu melhor amigo, velho. Não saber de nada que aconteceu com você, velho. Não lembrar os momentos bons nem ruins, velho. Ele tratava você que nem estranho. Tanto que no final, o último capítulo, né? Sai um capítulo depois que eles estão realizando os sonhos dele. Quando eles estão realizando os sonhos deles, que eles queriam fazer lá no começo, né? Que eles falam no primeiro episódio, quando eu sair daqui eu quero fazer isso, aquilo. Quando chega a vez da Emma, fala, não, você queria montar numa girafa. Ela tem uma crise de identidade, velho. Ela fica fingindo o pessoal fala, nossa, você era assim. Ela fica fingindo ser a pessoa que ela era antes, pra agradar mais os irmãos. Só que ela não sente isso, ela mesma fala. Então, tipo, mesmo que o final tenha sido feliz, a Emma, que todo mundo gostava, morreu. Ela não existe mais. Tá entendendo? Tanto que ela mesma fala, eu não sei quase nada sobre eles, eu não lembro nada. Então, tipo, o último capítulo já mostra. Nós perdemos a Emma, mas eu estou tendo a família, pelo menos. O meu eu agora que tá sem identidade, sem memória, está tendo a família que é uma família gentil que eu sempre quis. Então, tipo, a Emma de antigamente, ela queria ser feliz com a família dela. A Emma de agora, ela queria ter uma família. Então, a Emma de antigamente, do passado, né, no caso, deu uma família que a Emma do presente queria. Mesmo ela não sendo exatamente o que eles querem, né? Mano, é toda uma questão mais simbólica, velho. É uma questão mais de mensagem. É porque o brasileiro, velho, principalmente o brasileiro,
o brasileiro ou o americano. Ele quer que algo seja coerente. Tudo tem uma explicação lógica. Eu quero uma explicação lógica e que seja decente. Mas tipo assim, velho, o japonês é muito mais focado em emoção, ainda mais na publicação semanal. E, velho, se você vê a comparação de brasileiro e dos japoneses, o que eles acham da Emma, a Emma, dos 3 coisa de votação de popularidade, das 3 que teve, ela ganhou 2 e aquela perdeu, ela ficou em segundo, velho. Enquanto aqui o pessoal trata ela como uma bosta. Só pouquíssima gente aqui no Brasil eu vi tratando a Emma como ela merece, né? A Gabi Xavier gosta dela. O Arroio, né? Arroio sempre lúcido, Arroio. Mas tipo, pô... Essa questão do Neverland do final, velho, quando eu entendi isso, que tipo, é a Emma transcender, ela perder a identidade, mas não faz diferença ela perder a identidade tanto assim, porque a mensagem final da obra é que ela se tornou um ideal pra todo mundo, que desde o começo, num mundo tão desgraçado assim, ela virou um exemplo de perseverança e fazer, se esforçar ao máximo pra fazer o que você precisa. Então, tipo, e não é a melhor opção sempre, né, como eu falei, tanto que o Yugo fala isso pra Emma, né. Se a vida é uma questão de escolhas, faça suas escolhas de acordo com sua ideologia e se esforce ao máximo para fazer elas darem certo. Mesmo que a escolha que você fez não seja a melhor, mas pelo menos foi a que você genuinamente escolheu. Recompensado com o reencontro das crianças, é porque esse sacrifício não existiu. E infelizmente o mangá termina dessa forma, com as crianças se reencontrando e ficando felizes. Tendo esse... A Emma não tá exatamente feliz, ela tá feliz por... ter encontrado uma família, que é o que ela queria, né? Depois que ela descobriu que ela perdeu a memória e que ela tinha família, ela sentia que tinha uma família. Ela falou, cadê minha família? Aí ela recupera a família. Nossa, eu estou feliz, recuperei minha família. Só que ela não lembra nada. Ela fica fingindo ser outra pessoa às vezes pra agradar eles. Isso tem no capítulo final que saiu depois, né? O capítulo extra. Final do Felizes para Sempre, praticamente. E esse foi o final de The Promised Neverland. Eu quero saber de vocês, concordam, discordam? Digam nos comentários, eu penso em fazer um vídeo na semana que vem. Na verdade eu vou fazer hoje ainda, mas eu vou lançar semana que vem falando sobre a Emma em específico, dela como protagonista desse mangá. Então... E, se eu não me engano, esse vídeo do Bruno Bandeira reclama dela, tá? Se um dia eu ver esse vídeo, misericórdia, Bruno, se prepara que lá vem argumento. Quem não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Velho, gostei do vídeo do Bruno. Tipo assim, eu discordo dele de várias coisas. Acho que ele não levou algumas coisas em consideração. Mas assim, é um vídeo lúcido, velho. E os argumentos dele são lúcidos. No sentido de, ele tem base para sustentar eles. Só acho que ele não levou em conta todos os aspectos assim da análise que ele quis fazer aí. E é mais uma questão crítica, né? Ele tá falando o que ele sentiu e citando alguma coisinha ali ou outra. Mas assim, eu gostei do vídeo do Bruno. Vou até dar like aqui, embora eu discorde dele. Mas eu acho que é um vídeo de desabafo bom, assim, sobre o que ele achou da obra. E deu pra debater várias coisas, sabe? Eu pensei que era um vídeo que ele ia reclamar muita coisa, assim, ou ia falar coisas sem pé nem cabeça. Mas os pontos que ele trouxe foram até válidos, assim. Ao meu ver, só o da Isabela eu considero válido. O resto eu discordo de todos, assim. Acho que dá pra defender facilmente. Mas facilmente no sentido que você entender que um contexto é um mangá lançado semanalmente, que o autor estava planejando tudo em cima da hora, né? Tem essa questão, você tem que levar em conta. E ele ainda manter a qualidade da obra, mesmo nesse contexto, é uma coisa que mostra que ele tem qualidade. Então, tipo assim, velho, muito bom o vídeo do Bruno, tá? Quem sabe eu vejo o da Emma também, depois eu procure. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se gostou, se não gostou, deixa o like, dislike aí. E é isso. Esperem o vídeo da Emma, tá? Eu vou fazer um vídeo da Emma também, defendendo ela. E vou fazer um vídeo para os personagens principais de Neverland. Bom, esse foi o vídeo. Tchau.